Olá a todos e todas! Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre tristeza, luto e depressão, pois é comum haver confusões e, consequentemente, o uso desnecessário de alguma medicação ou a sensação de estar doente, quando na verdade você pode estar passando por um processo de luto ou simplesmente estar triste, que é normal do dia a dia. Mas antes de falar um pouco do tema, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos, curta e compartilhe esse vídeo para quem você achar interessante. Além disso, se você quiser comentar, eu vou ter o maior prazer em te responder. Vamos começar então a conceituar essas três situações emocionais. E eu vou começar pela tristeza. A tristeza é um sentimento que todos nós experimentamos em diferentes graus, em resposta a acontecimentos diários. Pode ser desencadeada por contratempos, frustrações ou simplesmente por um dia ruim. No entanto, a tristeza não está ligada à perda de um objeto específico, como no luto. Ela é um eco das experiências do nosso dia e tende a diminuir à medida que os nossos sentimentos são processados e novas experiências entram em cena. Na psicanálise, a tristeza pode ser vista como uma resposta adaptativa ao mundo que está em constante mudança ao nosso redor. A tristeza pode ser desencadeada por interferências internas ou externas, que podem estar relacionadas a expectativas, autocobranças e exigência de nós para conosco, especialmente quando nós não conseguimos atingir aquilo que nós esperávamos. Quanto às interferências externas, ela pode surgir quando algo não ocorre como esperado, ou quando alguém não se comporta como eu gostaria. Luto. Com relação ao luto, é um terreno conhecido para muitos de nós. É uma experiência dolorosa decorrente da perda de alguém ou algo importante e significativo. Na psicanálise, o luto é compreendido como a ocorrência natural a essa perda, que é específica de um objeto amado. Esse objeto pode ser uma pessoa, um relacionamento, um ideal ou até mesmo um estágio da vida que já não está presente. A tristeza que sentimos no luto é uma manifestação do vazio que a perda deixou em nossas vidas. É uma ocorrência saudável, mesmo que dolorosa, e nos permite elaborar uma ausência e encontrar maneiras de continuar vivendo apesar da nossa dor. O luto, então, é uma reação a uma perda, ou seja, tem um objeto concreto. Então você já sabe a diferença, pelo menos, entre luto e tristeza. No luto, você sempre sabe por que você está sofrendo e vivendo luto, que em geral tem fases. A fase da negação, isolamento, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão, que eu vou chamar aqui de fase da desolação, para não confundir com o que nós vamos falar. E finalmente, a fase da aceitação. Com relação à depressão, ela é um transtorno de humor que rege as atitudes da pessoa, mudando a percepção que ela tem de si mesma. Os problemas são vistos dessa forma como catástrofes impossíveis de lidar. Muitas vezes a pessoa não tem motivos conscientes para estar nesse processo. Por isso, na depressão, muitas vezes pode não haver um objeto concreto. Você já ouviu falar que a pessoa que está deprimida e ela diz que não sabe por quê, que ela não tem motivos, que a vida dela está tudo bem? Isso sugere que há uma causa inconsciente na depressão que precisa ser desvendada, ressignificada e finalmente superada. A depressão é caracterizada por uma sensação de desesperança, falta de interesse nas atividades cotidianas, exaustão, alterações de apetite e de sono, entre outros sintomas. Ela pode ter causas complexas. Também pode ser fatores genéticos, desequilíbrios químicos no cérebro e alguns eventos traumáticos.
Nesse caso último, a psicanálise, como descrita por Sigmund Freud, especialmente no seu ensaio Luto e Melancolia, investiga a questão da depressão e os processos internos, como conflitos não resolvidos, traumas passados e desejos inconscientes reprimidos. Os principais sintomas da depressão são o humor deprimido presente na maior parte do dia, quase todos os dias, insônia ou fadiga frequente, uma tristeza profunda, perturbação do sono, perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades do dia a dia, mudanças de apetite para mais ou para menos, uma redução drástica da energia, sentimentos de culpa e dificuldades de pensamento. Além disso, pode acontecer pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida, que vão indicar um quadro depressivo. A depressão não é um destino inevitável. Existem diferentes níveis de gravidades, desde uma depressão leve até a depressão clínica grave. Os tratamentos vão incluir processo terapêutico sempre, medicação em algumas situações e também uma abordagem integrativa, que vai envolver muitas vezes uma mudança no seu estilo de vida, atividades físicas e apoio social. Na psicanálise, nós oferecemos uma abordagem profunda para entender as raízes inconscientes da depressão, explorando o inconsciente para revelar conflitos internos e os desejos deprimidos. A jornada através da depressão, tristeza e luto é como explorar um mosaico de emoções humanas. Cada peça tem seus núcleos, texturas e profundidades distintas. Ao você compreender as nuances entre luto, tristeza e depressão, você ganha uma alta capacidade de considerar suas próprias experiências emocionais e as daqueles que estão ao seu redor. A psicanálise vai nos oferecer uma lente poderosa para entender esses estados emocionais, mergulhando nas camadas mais profundas da nossa psique e assim nos aproximando da cura e da compreensão de nós mesmos. Finalmente, no caso da tristeza, é importante você acolhê-la como algo natural, se permitir sentir essa emoção e elaborar as situações internas ou externas responsáveis por essa emoção. Acolhendo a tristeza, ela fará a sua função e você poderá superá-la. Quanto ao luto, também é muito importante vivenciá-lo, falar sobre ele, buscar ajuda para compreendê-lo. O luto tem um tempo variável, porém ele é passageiro, permanecendo apenas uma saudade daquela pessoa, daquela situação. Se esse luto se arrastar, se ele não melhorar, é necessário buscar ajuda, pois há indícios aí da ocorrência de um luto patológico. E sobre a depressão, finalmente, buscar pelas causas inconscientes e ressignificar, resolver, superar, permitirá que você saia desse processo e seja livre para viver a sua vida. Então, eu te desejo que você preste atenção, saiba diferenciar, aceite o que é natural, não coloque como doença algo normal e, se houver uma doença, busque ajuda. Um grande abraço e até a próxima.